querida irmã, meu querido irmão, é um prazer muito grande estar novamente aqui, tendo essa oportunidade de poder partilhar o Evangelho de Jesus Cristo com você. Pedimos a intercessão de Maria Santíssima, a inspiração do Divino Espírito Santo, para que toque as nossas mentes, nossos entendimentos, nossos corações, para que a gente possa, com muito amor, com muita atenção, podermos receber essa palavra. Que hoje nós vamos partilhar, está no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos de 29 a 33, que nos diz o seguinte: Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse trecho do Evangelho de Lucas está dentro do contexto do que se chama discurso escatológico de Jesus, que se refere ao final dos tempos, né? Então, está se referindo aqui exatamente a esses sinais, por exemplo, que fala aqui, né? Essas coisas, né, que acontecerão, está se referindo a todos os sinais que precederão a segunda vinda de Jesus, que nós ouvimos falar nos dias anteriores. Ontem, nesses últimos dias, foi falado muito disso. Então, a gente não vai entrar muito em detalhes sobre esse aspecto, não apenas para que vocês entendam, né, que essas coisas se referem a guerras, terremotos, pestes, fome, isso tudo que foi falado, então, nesses últimos dias. Quando fala aqui no reino de Deus está perto, é interessante também esclarecer que esse perto tem dois sentidos. Tanto pode ser um perto no sentido de tempo, como pode ser um perto no sentido do espaço, né? Então significa que o reino de Deus está perto de nós, está próximo de nós, tá certo? E então, de fato, o reino de Deus, ele está no nosso meio, está nos nossos corações, nas nossas almas. Não é um reino físico, né? Um reino político, social, etc., mas é um reino de Deus, um reino espiritual que está no nosso meio. Então é sempre bom a gente esclarecer esse ponto. Um outro aspecto interessante também para esclarecer está no versículo 32, quando fala que essas coisas acontecerão antes que passe esta geração. Então, nesse discurso escatológico de Jesus, Jesus se refere, às vezes, o que iria acontecer com o Templo de Jerusalém, com a destruição do Templo de Jerusalém, que foi destruído no ano 70. Né? Então, isso aqui, Jesus falou isso mais ou menos no ano 30, né? Então o ano 70 seria 40 anos após. Então, realmente é mais ou menos aí uma geração. Então, isso esclarece o motivo de Jesus ter falado nisso antes que passe essa geração, tá? Mas o mais importante que a gente gostaria realmente de ressaltar um pouco mais hoje, com relação ao último versículo: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Veja como a importância que próprio Jesus coloca nas suas palavras. Ele diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, realmente a palavra de Deus é extremamente importante, gente. E por que é importante? Porque é uma palavra viva. Jesus, ele está vivo no nosso meio. A palavra de Deus é uma palavra de poder, uma palavra de verdade, uma palavra de amor, uma palavra que nos traz paz, alegria, felicidade, cura, né, saúde. Então, por isso que Jesus nos diz que essa palavra, ela não passará. E não passará de fato, porque a verdade nunca passa, né? A mentira acaba passando, todo mundo descobre, mas a verdade, ela permanece. Então, mais do que importante do que o céu e a terra, é que Jesus diz que passarão. Quer dizer, isso, na verdade, a gente não sabe exatamente como vai ser. Mas o importante é entender a importância que Jesus deu à sua palavra. É mais importante do que o céu, mais importante do que a terra é a sua palavra. Então eu deixaria aqui duas colocações para vocês, para meditarem, né, para refletirem sobre essa questão. Nós acreditamos na palavra de Jesus? Eu acho que isso é uma questão que nós temos que nos perguntar a cada um de nós, eu mesmo a mim,
e vocês, cada um de vocês, deve estar se perguntando constantemente. A gente ouve falar, lê o Evangelho, vê homilias e uma série de coisas, mas será que realmente essa palavra penetra no nosso coração? Será que a gente de fato vive essa palavra? Nós acreditamos nessa palavra? Porque se nós de fato acreditarmos, a nossa vida realmente seria muito diferente, provavelmente. Então, às vezes a gente ouve a palavra, aquilo é muito bonito e tal, passa e fica tudo por isso mesmo. A nossa vida continua exatamente igual. Então, a palavra, quando ela penetra no nosso coração, né, como uma terra boa, né, quando a semente penetra numa terra boa, ela dá fruto, ela frutifica e não morre. Então, muito isso que nós temos que deixar acontecer com a palavra dentro de nós. A palavra não pode bater no nosso coração e ficar tudo por isso mesmo, né? Então, a palavra ela tem que frutificar, tem que se tornar vida. Então, isso que é importante, então, a gente está meditando. Será que a gente acredita? Será que a gente vive essa palavra? Tá? Agora, para viver, nós precisamos conhecer. Então, como é que nós fazemos para conhecer a palavra? Então, antes de tudo, realmente conhecer a palavra é através do Evangelho, conhecer os Evangelhos, a Bíblia como um todo, mas principalmente o Evangelho, que é a palavra viva de Jesus. Então, conhecendo o Evangelho, né, vivenciando isso, realmente a gente vai poder conhecer um pouco mais de Jesus, que Jesus é uma pessoa viva e a gente o conhece através da sua própria palavra. Mas não só através da palavra do Evangelho, nós conhecemos também Jesus, por exemplo, através da igreja. O nosso Papa, querido Papa Francisco, tem feito homilias belíssimas, né? Depoimentos muito bonitos, discursos, etc. Então, é uma forma que Deus utiliza para nos falar. E assim também como na nossa comunidade, na nossa paróquia, nos nossos grupos, Jesus, o Deus nos fala através dos nossos irmãos também. Então também é importante que a gente, além de ler, né, a gente de assistir programas, como na verdade você está assistindo aqui agora esse programa, né, que é o Evangelho do Dia, exatamente tem essa finalidade de conhecer a palavra. E essa palavra, se você realmente procurar viver, ela vai frutificar dentro do teu coração, vai se tornar vida na sua vida. Tá? Então é importante a gente estar sempre ter também essa comunidade participando da igreja, porque dentro, através dos nossos irmãos também, Deus estará nos falando. Então é esse convite que eu deixo para vocês nesse momento, né, meditar. Será que estamos vivendo a palavra de Deus? E procurar conhecê-la, procurar vivê-la cada vez mais. Muito obrigado pela sua atenção, até a próxima oportunidade, que Deus o abençoe. Encontrou-se ajoelhado na frente do Senhor e pensou: Senhor, se você realmente existe, se realmente você me ama, manifesta-me o teu amor, mostra-me que você é Deus. Aliança de Misericórdia apresenta o lançamento Nivaldo, o Bom Ladrão. Adquira pelo telefone 11 3120 9191 3120 9191.